Em Atos, do capítulo 2, o que mais me chamou a atenção é o versículo 40, já no finalzinho deste capítulo, que fala assim: ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam sua palavra foram batizados. Naquele dia, elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Atos capítulo 2 é a manifestação do Espírito Santo, onde você vai ver os discípulos, quando Jesus assenta ao céu, os discípulos sendo batizados pelo Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo vem como fogo, como um vendaval sobre cada um deles e repousa sobre um deles. Só que no capítulo 2, versículo 40, antes disso, Pedro ele faz uma pregação de no mínimo 4 minutos, e Pedro consegue converter 3.000 pessoas ou mais, sem contar crianças e mulheres. Então, o que me chama nessa atenção é o quê? É que Pedro era uma pessoa que traía, Pedro é uma pessoa medrosa, Pedro até então é uma pessoa que traiu Jesus 3 vezes e era uma pessoa orgulhosa. Ao longo do evangelho você vê Jesus repreendendo Pedro várias vezes. Então Pedro, quando ele tem essa experiência com o Espírito Santo, tudo muda. Quando Pedro tem uma experiência com o Espírito Santo, ele se levanta no meio dos 11 discípulos e fala ao povo da Judéia. E ali ele começa a sua pregação, onde ele converte 3.000 pessoas para mais, porque ele foi batizado pelo Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não é somente para você falar em línguas, ele não é somente para você pular, sentir o que Deus tem para você, mas o Espírito Santo ele tem o poder de converter você e também a sua família e das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o verdadeiro avivamento, este é o verdadeiro, a pessoa que é realmente batizada pelo Espírito Santo, que esse é o fruto do Espírito Santo, essa conversão verdadeira, que onde você passar, você vai levar a palavra de Deus, você consegue trazer as pessoas para Deus, você se torna como um imã espiritual, você traz aquelas pessoas que ainda não são salvas, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, porque você é batizado pelo Espírito Santo, você não consegue ver pessoas ainda sem conhecer a Cristo. Você quer apresentar para as pessoas aquilo que você está sentindo. É isto que Pedro estava sentindo. É isto que Pedro quis demonstrar para aquele povo naquele momento. Porque Atos capítulo 2, você vê Pedro sendo batizado, os outros discípulos em si. Então eles começam a sentir uma grande alegria, começam a falar em línguas. E o povo que está de fora não entende nada, fala que eles estavam bêbados, de tão louco que eles estavam. Então Pedro queria também trazer essa loucura para eles. E Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e faz essa pregação para eles de mais ou menos uns 4 minutos e converte 3.000 pessoas. Então este é o fruto do Espírito Santo. Aqui nós podemos aprender a se abrir ao Espírito de Deus para que nós possamos também dar frutos para Deus, porque é assim que nós vamos começar, é assim que nós vamos conseguir perseverar na fé, sendo batizados pelo Espírito Santo de Deus.